Olá, pessoal! Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da redação. Hoje o nosso tema é o crime organizado. Primeiramente, vamos entender o que a gente quer dizer quando fala em crime organizado. Então, segundo aí dados oficiais, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Só para a gente lembrar aí, o crime organizado pode ser localizado só dentro de uma nação ou ele pode passar as fronteiras, Ele pode ser transnacional. Então, isso é o que consideramos como crime organizado. Antes da gente pensar na coletânea, vamos entender as perspectivas das duas possibilidades de propostas que a gente tem, Para quem quiser ir fazer em modelo Enem, nossa frase tema é Caminhos para o combate ao crime organizado no Brasil. Lembrando que se eu estou falando em caminhos ou se eu estou falando em Enem, eu vou pensar em proposta de intervenção. A proposta de intervenção é uma possível solução para aquilo que eu estou falando. Então, se eu vou pensar em proposta de solução para resolver aquilo que eu discuti ao longo do meu texto, o meu texto tem que apontar problemas. Então, o nosso questionamento-chave aqui é: por que não conseguimos combater o crime organizado no Brasil? Quais os desafios para o combate ao crime organizado no Brasil? Porque esses problemas vão ser resolvidos lá na minha conclusão, A conclusão por proposta de intervenção. Isso para quem for fazer modelo Enem. Para quem quiser fazer nos modelos estaduais, e aí falamos de FUVEST e VUNESP, temos o seguinte enunciado. O crime organizado é uma atividade em alguns lugares com séculos de história. No Brasil, organiza-se de forma evidente, ao menos desde o auge do jogo do bicho. E nós vamos passar ao longo da nossa discussão aqui pelos tipos de crime organizado. Jogo do bicho é um deles. A partir desse contexto, faço uma dissertação na qual você se posicione em relação ao questionamento. O Brasil tem relação de dependência mútua com o crime organizado? Lembrando que nessa perspectiva, das estaduais, eu tenho duas possibilidades, dois direcionamentos. O direcionamento do sim, sim, o Brasil tem essa dependência, ou o direcionamento do não, não, o Brasil não tem essa dependência. A afirmação, a confirmação do sim e do não vão compor aí o que eu chamo de tese, a minha opinião, O Brasil tem a dependência mútua, o Brasil não tem a dependência mútua. E a minha justificativa, o porquê eu estou falando isso, vão ser os meus argumentos, vai estar ali naquela parte que a gente chama de desenvolvimento. Então, destrinchando aí as possíveis propostas, temos caminho para o combate ao crime organizado no Brasil pelo Enem, ou o questionamento, a pergunta, o Brasil tem relação de dependência mútua com o crime organizado? E agora vamos para a nossa coletânea. O texto 1 é aquele que a gente leu lá no começo, que mostra para a gente, que caracteriza para a gente o que seria o crime organizado, certo? Se conseguiram pensar, nós vamos chegar nisso, mas a hora que eu falo aí é em uma associação de pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefa. Se conseguiram pensar em algum filme, algum livro que traz isso, já é um bom embasamento para a nossa discussão, Podemos partir aí sempre dos livros, dos filmes, das filosofias. Vou chegar em um deles no decorrer desse videozinho. Olha só, texto 2. Máfia na Itália, Tríade na China, Yakuza no Japão, Cartel na Colômbia e no México, Bratva na Rússia e na Ucrânia e Comando no Brasil. Nomes diferentes para denominar uma mesma atividade ilícita que se estende por todo o mundo, o crime organizado. Então, aqui, exemplos de como o crime organizado está localizado no mundo todo e não só no Brasil, certo? Por isso,
governos, empresas, instituições e as sociedades civis organizadas têm unido esforços para combater essa prática, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça e da Organização das Nações Unidas. Recentemente, o presidente do STJ, ministro César Asfor Rocha, assinou um documento com o representante regional para o Brasil e o CONISUL do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, Bo Mathiesen. A intenção do acordo é promover a cooperação mútua e o intercâmbio de experiências no combate ao crime transnacional. Então, eu tenho aí união de organizações, união de instituições para tentar combater o crime transnacional. Falei em crime transnacional, que envolve mais de um país, estou falando, né, do nosso tema, que é o crime organizado. Sim? Para o representante da UNODC, Bo Mathiesen, a globalização tem transformado o modo de vida das sociedades e dos estados, sendo as fronteiras entre os países mais permeáveis e o trânsito de pessoas, mercadorias, serviços e recursos cada vez mais ágil. Segundo Mathiesen, a mesma lógica que facilita o comércio e a integração entre os povos também implica mudanças radicais nas dinâmicas dos crimes e da violência. E lembrou que, se por um lado as facilidades advindas de ferramentas como a internet são muito bem-vindas, por outro, elas exibem um aspecto hostil. Afinal, as mesmas tecnologias que possibilitam melhorias substantivas nas vidas das pessoas também são utilizadas por aqueles que burlam as leis, cometem crimes e desafiam a justiça. E aqui a gente tem uma questão interessante, né? O crime organizado já existe muito antes da globalização. Pensemos aí na máfia italiana, que talvez seja a mais famosa. Temos filmes que mostram essa máfia e mostram essa máfia atuando mesmo sem o auxílio de recursos tecnológicos, pensando aí numa internet, pensando aí numa comunicação mais rápida e mais ágil entre as localidades. Porém, com essa chegada da globalização, eu tenho facilidades para a atuação desse processo do crime organizado. Por quê? Porque a globalização interliga pessoas, ela dilui fronteiras, né? É aquele conceito de encurtamento das distâncias por causa do desenvolvimento tecnológico. Então, a globalização, o desenvolvimento tecnológico, acaba por facilitar a prática do crime organizado. E lembra sempre, né? Como eu estou falando de desenvolvimento tecnológico, qual é a raiz desse desenvolvimento tecnológico? Eu gosto muito de história, gostaria de partir a minha discussão de um dado histórico, de um fato histórico. Vamos lá, estamos falando de desenvolvimento tecnológico, eu posso pensar onde isso aqui começou. E aonde que isso aqui começou? Lá com as revoluções industriais, sim? Pensando lá nas primeiras revoluções até chegar na terceira, que é a técnico-científico-informacional, que é quando eu tenho o desenvolvimento dessa rede interligada de computadores, né? Pensando aí na internet. Então, é o que, segundo esse Mathiesen, o que facilitou a comunicação de povos, comércios e etc., também ajudou na manutenção e no desenvolvimento do crime organizado, certo? Vamos continuando aí para a gente ver o que mais temos de informação. Olha só, corrupção, 200 bilhões por ano. Pirataria, falsificação e contrabando, 160 bilhões. Tráfico de drogas, 17 bilhões. A matemática financeira do crime organizado no Brasil é complexa e nunca passará de uma estimativa, até pela natureza dessa contabilidade oculta, mas fornece uma luz sobre o poderio das organizações criminosas no Brasil e permite compreender como elas espalham seus tentáculos na política, no judiciário, na polícia e nos demais poderes constituídos, deixando para trás um rastro de sangue e uma ameaça ao Estado brasileiro. Estado aí, com letra maiúscula, estou falando de nação, estou falando do Brasil. Volta aí para o começo desse texto. Olha só, isso aqui são dados financeiros, né? Olha como movimenta, de certa forma, a economia.
Olha como movimenta um determinado mercado, né? Nesse caso aí é um mercado ilegal, mas movimenta economicamente o país. E a nossa pergunta lá para as estaduais, só para a gente voltar, né? Se eu quiser partir para esse lado das estaduais, temos aí. O Brasil tem relação de dependência mútua com o crime organizado? Posso falar que sim, porque esse crime organizado, de fato, movimenta uma economia? Posso. E para além da economia, o crime organizado tem os tentáculos, uma bela expressão, né? Tem os seus tentáculos, tem suas ramificações nas organizações institucionais, na política, no poder judiciário, dentro da polícia, certo? Então, a partir do momento em que o crime organizado está dentro de instituições que conseguiriam ou que deveriam combatê-lo, como é que eu combato? Fica aí o questionamento para a gente refletir. Depois a gente pode aprofundar essa discussão ao longo da aula. Um outro texto, né? Nos últimos dias, diversos especialistas explicaram que as matanças ocorridas nos presídios em Manaus e Boa Vista não só foram um acidente, como definiu o presidente Michel Temer, como eram previsíveis desde o anúncio da ruptura, em outubro de 2016, da relação entre Comando Vermelho e Primeiro Comando da capital. Olha só, aqui mais claramente, dois comandos, foi o nome até que ele deu lá no texto anterior, né? Dois comandos que representam o crime organizado. Para nós aqui do estado de São Paulo, talvez o mais comum de se ouvir seja sobre o PCC, que é quem domina o estado de São Paulo. Sim? Dois exemplos, dois nomes de comandos que representam o crime organizado. Para a pesquisadora Jaqueline Signoretto, professora da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e coordenadora do Grupo de Estudos sobre a Violência e Administração de Conflitos da instituição, as 99 mortes de presos demonstraram que o sistema penal do Brasil luta contra o inimigo errado. Importante. Organizadora do mapa do encarceramento, lançado em 2015, Jaqueline avalia que todo o empenho da segurança pública do país está voltado para crimes de menor importância, quando a verdadeira estrutura do crime organizado não é combatida. Olha só, volta essa ideia do crime organizado ser extremamente estruturado. O tipo de controle que se faz no Brasil de organizações criminais e dos fluxos dos mercados ilegais tem pouca efetividade. Não tem como combater organizações criminais sem mexer com as articulações políticas e econômicas que elas têm. E é exatamente isso que não se faz no Brasil, onde queremos enfrentar o narcotráfico com o encarceramento de pequenos traficantes. Olha só, vou retomar essa frase aqui. Não tem como combater organizações criminais sem mexer com as articulações políticas e econômicas que elas têm. A partir deste posicionamento, a gente consegue pensar o quanto o crime organizado já está enraizado nessas instituições. Sim? E aí entra a crítica dessa pesquisadora. O crime organizado, imagina assim, né? Eu tenho lá toda a hierarquia do meu crime organizado. Não adianta eu tentar combater só os pequenos narcotraficantes. Eu preciso chegar na raiz desse crime, eu preciso chegar nos grandes, né? E ali eu representei como um só, mas a gente sabe que podem ser organizações grandes por trás dessa ideia do crime organizado. Não adianta eu tentar combater só aqui embaixo. Eu tenho que chegar na raiz, eu tenho que chegar no ponto principal. Só uma curiosidade, e aí já entra como exemplificação, como repertório, para quem gosta desse termo Enem, tem um seriadinho policial que chama Castle. Sim? Passava aí nesses canais de seriados policiais. E no Castle eles investigam uma série de crimes e um deles, a gente começa vendo a morte, a ordem para matar a mãe de uma das detetives, e eles vão investigando tão a fundo, que eles vão chegando diretamente às instituições. Então, um dos grandes nomes dessa organização, que é um dos grandes ali, que eles demoram muito tempo para chegar, era um senador. Depois, o outro que estava por trás era um agente de uma dessas agências de inteligência.
Então, apesar de fictício, esse tipo de seriado ou esse tipo de raciocínio mostra para a gente que não, de fato não tem como eu combater a partir da prisão, a partir do encarceramento, né, de pequenos traficantes, se eu não consigo chegar na raiz do problema, porque a raiz se mantém lá. E como toda raiz, ela continua se espalhando, certo? Fica de indicação. Esse seriadinho era bastante engraçado, até facinho de achar. Sim? Chama Castle. E aí, exemplos de como o crime organizado se manifesta. Então, agora a gente está falando, né, de crime organizado, quais exemplos aí eu tenho de manifestações do crime organizado? Vamos lá, algumas são bastante evidentes. Organização e economia do tráfico de drogas ilegais, do furto e roubo de veículos e do roubo de cargas. Se ficarem ligados nas notícias, vira e mexe, esse tipo de coisa aparece aí nos noticiários. Sim? Estamos aqui as organizações ligadas, por exemplo, ao tráfico de drogas. Jogo do bicho, esse aqui não é mais tão falado, mas a gente viu lá pelo enunciadinho que esse é um dos auges que ficaram visíveis do crime organizado. Lavagem de dinheiro e fraudes financeiras, esse daqui ligou o jornal, viu? Falsificação de remédios, contrabando, corrupções, sonegação fiscal e crimes contra a ordem econômica, as próprias milícias, esses daqui também sempre a gente ouve falar sobre, e aí outras quadrilhas que podem ter ligação com o crime organizado, e esses a gente vê bastante, inclusive aqui na região já aconteceu, e há umas 2 semanas também estava no noticiário, se eu não me engano foi em Botucatu, mas essas quadrilhas de roubo a bancos, de sequestros, de grupos de extermínio. Vou pegar só um exemplo, quadrilhas de roubo a bancos. Se vocês acompanharam o caso lá em Botucatu, que foi o mais recente, acho que foi umas 2 semanas atrás, eram mais de 40 pessoas, eles sabiam como interromper o fluxo de policiais, então aquilo é muito bem pensado. Não é uma ação imediata, é algo premeditado, é algo planejado. E isso demonstra uma possível organização. Daí a ligação desse tipo de atuação com o crime organizado. Certinho? Então, quando a gente fala de crime organizado, estamos pensando aí mais ou menos nessas situações. Vamos começar a aprofundar essa discussão? Eu começo aqui, termino na aula. Alguns questionamentos, e nesses aqui eu proponho o questionamento, na aula a gente pensa mais sobre, né? O que é o crime organizado? A gente já viu aí o que é essa organização de 4 ou mais pessoas e tal. A quem interessa o crime organizado? Então, para além da sua ocorrência, qual o interesse por trás dele? Se eu tenho grandes organizações, se eu tenho grandes instituições, por que essas instituições se interessam em manter o crime organizado? De uma forma ou de outra, o crime organizado acaba trazendo vantagens a quem? Como essas vantagens se mostram, né? E a gente já viu um texto lá que fala de questões econômicas, do quanto que esse mercado ilegal movimenta economicamente. Mas vamos pensar que o crime organizado, e a gente leu lá sobre o PCC, sobre o Comando Vermelho, que eles ocupam espaços em que o Estado não ocupou. Espaços que o Estado deveria ocupar, mas não ocupou. Como assim? Olha, pensa nos locais de atuação. São áreas de vulnerabilidade. Então, eles garantem algumas coisas que o Estado, como nação, né, Estado-nação, deveria garantir e não garante. Então, ele traz vantagens. Seja ali para o universo político, econômico, seja para o universo social. Então, a gente tem que pensar nisso também quando discute o crime organizado. E aí, de fato, a gente tem esforços para combater? É visível? É visível que tem ou que não tem? Né? Esses esforços acontecem? E todos os tipos de crime organizado, desses crimes organizados, a gente viu alguns aqui, todos eles têm o mesmo peso social? Ou alguns são deixados de lado? Certo? Então, tudo isso é para a gente começar a ir raciocinando e lá na aula a gente conclui todos esses raciocínios. Olha só, um último artigo aí para a gente pensar sobre.
O crime organizado é a empresa mais inovadora do país. Quanto mais gente vai parar na cadeia, mais ele cresce. O Brasil tem mais presidiários do que médicos. São 620 mil detentos contra 400 mil doutores. A quantidade de presos cresce 7% ao ano, taxa que dobrou a população carcerária na última década. Outro aumento, menos palpável, foi o da eficiência do crime organizado, que transformou os nossos presídios em quartéis generais do tráfico. Foi uma necessidade operacional. O core business do crime organizado é uma atividade complexa que requer capital intensivo, comércio internacional, implantação de franquias e toneladas de logística, o tráfico de cocaína. Cada um dos diretores dessa operação não pode se dar ao luxo de tirar um período sabático cada vez que vai preso. Para a empreitada funcionar a contento, garantindo a oferta constante do artigo boliviano em todo o território nacional, o cárcere tinha que deixar de ser um empecilho, como deixou. Então tá, né? O encarceramento, a prisão, para ela não atrapalhar ou para esse crime organizado continuar se movimentando, a prisão não poderia ser um problema e deixou de ser. Por quê? Porque agora, dentro dessas prisões, a gente já tem o crime organizado, a gente já tem as raízes do crime organizado, a gente tem este crime organizado e possibilidade de expansão dele. Vamos continuar? Deixou porque o produto que eles vendem tem demanda inelástica. Um consumidor de crack não diminui sua dieta de pedras quando o preço aumenta. Essa e outras características da mercadoria garantem faturamentos pouco triviais. 1 quilo de cocaína na Bolívia custa menos de 10 mil. Nas ruas de São Paulo ou do Rio, depois de batizado, ele rende 200 mil. Quase 2.000% de lucro, sem imposto de renda. Graças a margens assim, PCC, CV, FDN e outras irmandades do crime privatizaram o sistema carcerário. Seu poder econômico garantiu vista grossa das autoridades e lealdade canina do exército de 620 mil condenados, transformando nossos 1.400 presídios numa rede hiperconectada a serviço do tráfico. Pior, quanto mais gente acaba atrás das grades, mais essa rede cresce, num moto perpétuo em que o combate ao crime retroalimenta o crime. Tal façanha renderia a cada um dos líderes das facções rivais um prêmio de empresário do ano, caso eles operassem dentro da lei. É tão organizado, que é um empreendimento. Sim, que é um empreendimento fora do universo legal. Mas tem toda uma organização, tem toda uma organização. Sim? Como não operam dentro da lei, não podem contar com ela quando se sentem prejudicados. Então, lavram eles mesmos as sentenças dos rivais. Os assassinatos nos presídios de Manaus em janeiro foram uma punição da FDN ao PCC, e as retaliações e contra-ataques seguirão tingindo as paredes das celas de vermelho. A fórmula para, ao menos, conter tal barbárie é óbvia: o Estado retomar o controle dos presídios. Que nossos governantes não esperem sentados, porque se o país continuar especializando-se em produzir bandidos cada vez mais poderosos e violentos, em breve não serão só 620 mil presos, seremos 205 milhões de condenados. Ou seja, esse texto mostra para a gente aí como o crime organizado se organiza e como ele se expandiu em áreas em que o Estado, por exemplo, deixou de atuar. A gente falou lá da questão social, posso pensar dentro dos presídios também. A partir do momento em que o Estado para ou tem o seu controle reduzido, alguém ocupa esse espaço. E quem ocupa esse espaço? O crime organizado. Porque, a partir de tudo que a gente leu aqui, né, a gente percebe o quão de fato é organizado, o quão hierarquizado, o quão controlado, o quão interligado, hiperconectado é esse crime organizado, essa estrutura do crime organizado, certo? Um artiguinho aí da super interessante.
E só para a gente terminar a nossa discussão, pensando já em uma possibilidade de repertório, claro, já falamos aí do Castle, já falamos aí de eventos acontecidos nos últimos tempos, mas a hora que eu penso em máfia, eu penso na série Poderoso Chefão. São 3 filmes, sim, não precisa assistir os 3. Se assistir só este primeiro aqui, já consegue enxergar a organização estrutural, como é dividida essa máfia, né? E a gente está associando máfia a crime organizado. A partir deste filme, eu consigo pensar, consigo enxergar muito bem o quanto essa organização é organizada. Eu tenho setores, eu tenho aquele que comanda, eu tenho aquele responsável pelas punições, eu tenho aquele que atua em uma determinada área, eu tenho aquele que atua em outra determinada área. Então, fica de indicação aí, Poderoso Chefão, um dos grandes clássicos do cinema, certo? É relativamente longo, mas vale a pena assistir para entender essa ideia da máfia. Quem preferir, há um livro, né? Um livro homônimo, ou seja, com o mesmo nome, que também chama, né? Poderoso Chefão, pode ser lido também. Aqui o filme foi muito bem feito, tá? A gente vai acompanhar aí a família Corleone, certo? Que é uma das famílias mais poderosas da máfia italiana nos Estados Unidos. Para quem quiser assistir a trilogia, você vê o quanto essa máfia perdura ao longo do tempo, porque a gente começa acompanhando o Don Corleone e no último filme a gente acompanha o filho dele, que já assumiu essa posição aí de líder dessa máfia. A gente acompanha o filho dele atuando aí ao longo do tempo, porque o segundo e o terceiro filmes aí são com o filho já, certo? Então, só para a gente terminar, eu volto aqui àqueles primeiros questionamentos que a gente tinha pensado, né? E encerro essa parte da aula com eles, para vocês aí irem refletindo e na aula a gente poder aprofundar. Então, o que é o crime organizado? A quem esse crime organizado interessa? Que vantagens ele traz? A quem ele traz? Como ele traz? Né? De fato, temos esforços para combater este crime organizado e todos os tipos de crime organizado têm o mesmo peso social, certo? Então, na aula, a gente se aprofunda um pouquinho mais, a gente pensa em desafios para o combate ao crime organizado, especialmente para quem quiser fazer Enem. Então, por que não consigo combater este crime organizado? E a gente se aprofunda um pouquinho mais ainda na discussão de o Brasil depende do crime organizado, em alguma medida há uma dependência mútua do Brasil para com o crime organizado, certinho? Então, espero, né, que tenham aproveitado aí. Nos vemos muito em breve nas nossas aulas para podermos aprofundar tudo que vimos até agora, certinho? Até daqui a pouco.